Bem-vindo ao InCore Talks, o podcast do InCore HCFM USP. Olá a todos, meu nome é Rodrigo Atanásio, sou médico pneumologista aqui da divisão de pneumo do InCore e estou hoje aqui com o Dr. Renato Miranda, meu colega também pneumologista do grupo de doenças de vias aéreas, para a gente falar um pouquinho sobre asma grave e como lidar com esses grandes avanços que a gente tem tido aí dentro do tratamento da asma grave, com os tratamentos biológicos, que hoje em dia a gente vem falando sobre remissão clínica, que é algo que a gente até não esperava falar no tratamento aí dos pacientes com uma doença tão debilitante e que tem uma carga, inclusive, aí, econômica muito grande, com os pacientes exacerbando e com grandes tratamentos que eles precisam fazer para tentar o controle. Renato, obrigado por ter aceito aqui bater esse nosso papo e eu queria começar perguntando para você, frente aos atuais avanços no tratamento da asma grave, com a chegada desses várias opções de imunobiológicos, qual o perfil de paciente que você considera como candidato à terapia com biológicos? Beleza, Alder. Obrigado pelo convite também, a oportunidade de falar de um tema que eu gosto demais. E até puxando a palavra remissão, que rima com ambição, a gente precisa ter essa ambição. Mas qual que é o paciente, Renato? Qual que seria esse paciente ali candidato ao imunobiológico? Primeiro, temos que estar todos no capítulo paciente com asma grave. Leia-se dose alta de corticoide inalatório, junto de um segundo controlador, ou eventualmente até aquele paciente que está em uso de corticoide sistêmico de forma contínua, pelo menos 6 meses dos últimos 12, naquele último ano que você vem acompanhando. Obviamente é um paciente que tem que estar totalmente equacionado das comorbidades, que são fatores de risco, e sempre devemos ter certeza desse diagnóstico de asma. Tendo esse paciente devidamente bem controlado, do ponto de vista medicamentoso, utilizando adequadamente, sem nenhum erro de técnica, que você já devidamente checou, se ele persiste exacerbando, ele é um paciente candidato à terapia com imunobiológico. Perfeito. E a gente aí tem visto esses avanços e falado aí desse tema de remissão. A gente teve recentemente a publicação do estudo CHAMAL, que foi um estudo com benralizumab, que os pacientes que entraram em remissão clínica foi feito um desmame de terapia inalatória, principalmente da dose do corticoide inalatório. Queria que você comentasse um pouquinho aí como é que foram os achados desse estudo e qual a principal mensagem que a gente leva aí a partir desses resultados. Perfeito, Rodrigo. O estudo CHAMAL realmente é um estudo muito badalado, excepcionalmente muito bem conduzido, que levantou uma bola de que a gente deve pensar também na redução do corticoide inalatório. Renato, o corticoide sistêmico, todo mundo sabe que ele vai precisar sair de cena, perfeito. Mas é importante frisar que a gente precisa dar esse passo a mais. Corticoide inalatório não é isento de efeito sistêmico, principalmente quando ele está em dose mais elevada. E não precisa ser tão alta assim. Qualquer dose, por exemplo, na equivalência de budesonida acima de 800 microgramas por dia, já é suficiente para gerar efeitos colaterais sistêmicos. Ótimo, Renato. Como que foi o estudo CHAMAL, então? Em linhas gerais, esses pacientes estavam em remissão clínica, já em uso de benralizumab, de um imunobiológico, que é antagonista do receptor da interleucina 5, receptor 5-alfa ali, da interleucina 5, e que fazia um período de run-in. Esse paciente era colocado em dose alta de corticoide inalatório, junto de um segundo controlador. Como estávamos ali por diretrizes europeias, dose alta ali, 1.600 microgramas ou mais de budesonida por dia. Esses pacientes ficavam com formoterol, budesonida, 12.400, 2 doses de manhã, 2 à noite, portanto, compondo 1.600, com resgate com salbutamol. Esse era o run-in entre 4 a 8 semanas e um dos grupos ficaria nessa dose, o tido grupo alta dose de corticoide inalatório. A partir daí, tínhamos outros 3 caminhos possíveis em desmame sequencial do corticoide inalatório. Alguns pacientes iam ficar ao final das primeiras 32 semanas, que era o período de redução, com dose média, outros com dose baixa de corticoide inalatório e um grupo, veja a ambição ali, se necessário. Você, conforme necessidade, usar um resgate que contivesse formoterol com budesonida, ali a dose 6/200. Havia essa fase de redução ali nas 32 primeiras semanas e a partir da dose que o paciente chegasse ao final dessas 32 semanas, ele era mantido por mais 16 numa fase de manutenção. O que se esperava ali como desfecho primário? Avaliar o real impacto de quem conseguiu reduzir
essa dose de corticoide inalatório e a gente ia avaliar também como que se comportou a função pulmonar desse paciente. Era medida a fração isolada de óxido nítrico, a feno, e além disso, ver como que esse paciente ia se comportar após a fase de redução, como que ele ia se manter ali na fase de manutenção. Principais achados do estudo. Foi possível em 92% dos pacientes algum tipo de redução da medicação inalatória a partir daquela dose alta, sendo que 61% dos pacientes ficaram com o se necessário. Sempre importante lembrar, Rodrigo, que esses pacientes estavam em uso do benralizumab regularmente. Eles já tinham feito ali antes do run-in aquele período mensal a cada 30 dias e eles estavam a cada 8 semanas agora recebendo também o benralizumab subcutâneo. Ótimo, Renato. Foi possível uma boa redução num percentual de pacientes de forma expressiva. Perfeito. Mas é muito importante chamar a atenção de todos para uma coisa que aconteceu. Foi notado ali, com significância estatística, uma queda no VF1, seguida de um aumento em paralelo da fração isolada do óxido nítrico, e quem mais representou esse desfecho foi o paciente que ficou conforme necessário a dose do formoterol mais budesonida 6/200. Renato, esse paciente exacerbou muito mais? Não foi encontrada uma mega taxa de exacerbação. Esses pacientes, claro, estão em seguimento. O estudo foi recém-publicado em 2024, ali no Lancet Respiratory, e a gente vai ver esses outros desfechos. Renato, o que seria um ponto de alerta? Veja, com um outro imunobiológico, com o omalizumab, o estudo Export em 2017 já encontrou algo semelhante de uma subida de feno da fração isolada de óxido nítrico e uma queda de VF1 em pacientes que depois exacerbaram. Eu posso cravar que eles vão exacerbar? Eu não posso. Esses pacientes estão em seguimento. De qualquer forma, grandes mensagens. Até antes desse estudo, se preconizava que você chegasse após introduzir o imunobiológico em dose média de corticoide inalatório. A partir do estudo CHAMAL, você tem uma segurança a mais de poder chegar em dose baixa de corticoide inalatório, mas não se torna seguro até o momento você ficar conforme necessidade no formoterol budesonida, por exemplo. Mas um estudo excelente, muito bem executado, numa revista de grande renome. Não, perfeito, Renato. Eu acho que é muito legal como a gente vem aprendendo aí com os novos tratamentos e como a gente vai também aprender como lidar, inclusive, como você comentou, com esses novos biomarcadores. A gente já usa o feno aí como marcador prognóstico, como para indicar um tratamento biológico mais do que o outro, mas agora, em uso dos biológicos também, o comportamento deles também vai dar algumas pistas do que a gente consegue fazer aí com os outros tratamentos. E, Renato, para finalizar, a gente comentou que o estudo CHAMAL trouxe essa informação em relação à redução da dose de corticoide inalatório, mas a gente sabe que os pacientes com asma grave acabam tendo outros tratamentos e que também tem uma carga aí de terapêutica muito grande no acompanhamento. Eu queria saber, na sua prática clínica, como é que você faz o descalonamento dos medicamentos em pacientes que atingiram remissão clínica com o uso de biológicos? Perfeito, Rodrigo. Ótima pergunta. Comecei o biológico, e aí? O que eu vou fazer com o resto do tratamento? Primeiro, você precisa advertir o paciente que quem mexe no tratamento é você. Nada dele ficar inventando da cabeça dele de tirar, que a gente sabe que é muito possível. É claro, Rodrigo, se a gente tem um paciente usando corticoide sistêmico, esse vai ser o primeiro que eu vou querer pular fora, conforme ele for tendo essa resposta à terapia imunobiológica. Só importante frisar, quando você chega em doses ali mais baixas de corticoide sistêmico, por exemplo, 5 mg de prednisona por dia ou nas equivalências, é de bom tom, antes de você suspender, você dosar cortisol para você avaliar a integridade e funcionalidade da suprarrenal. Então, antes de você retirar, seria de bom tom. Se esse paciente estiver usando alguma outra terapia sistêmica ali, via oral, por exemplo, ele estava usando azitromicina 3 vezes na semana como efeito imunomodulador, essa seria uma terapia também para você tirar. Seria como se fosse uma dica. Vamos deixar um privilégio maior para a via inalatória desse paciente. Importante frisar que no CHAMAL, os pacientes não tinham uso de antagonista muscarínico de longação, do LAMA. Portanto, a gente não tem assim meio que uma diretriz do que ir retirando, mas a gente sabe que se esse paciente teve uma melhora de função pulmonar com imunobiológico, que é perfeitamente possível, seria já uma próxima terapia para você descalonar.
E aí, você chegando na dose alta de corticoide inalado junto de um segundo controlador, de um beta-2 de longa, de um LABA, opa, você entrou no que o Chamal estudou. Você tem um norte possível de escalonamento. Sempre lembrando e frisando, não é seguro você ficar apenas no conforme necessidade, mas é seguro, após o Chamal, você chegar em dose baixa de corticoide inalatório junto de um segundo controlador. Isso seria, por exemplo, formoterol budesonida 6/200, uma dose pela manhã e uma dose à noite. Então veja, você vai conseguir, a partir de um imunobiológico que você vai manter no paciente, descalonar bastante a terapia, melhorando inclusive até a própria chance de adesão ao tratamento. Perfeito, super obrigado, Renato. Acho que é uma nova era que a gente vem vivendo aí com os tratamentos biológicos e é bem ambicioso aí a gente conseguir pensar que a gente vai estar reduzindo tanto a carga de tratamento dos pacientes e que bom que agora, inclusive, com evidências científicas que a gente tem aí com os novos estudos, que venham mais informações aí para a gente poder cada vez mais aprimorar a nossa prática clínica. Agradeço a todos aí pela ter escutado a gente até o final e a gente fica aí juntos acompanhando aí os próximos InCore Talks. Obrigado. Você ouviu o podcast InCore Talks, o podcast do InCore HCFM USP.